A humanidade, desde os seus primórdios, sempre buscou no sobrenatural respostas para suas inquietações existenciais. Cultuou os elementos da natureza e deuses de todos os tipos que agiam, segundo acreditavam, através dos poderes naturais. Dos rituais xamânicos da pré-história até a crença em um Deus pessoal todo-poderoso, decorreram milhares de anos. Em um passado mais recente, com o surgimento das grandes religiões, abriu-se discussão sobre muitos temas doutrinais. Por exemplo, quase todas são unânimes, com algumas diferenças, na crença do céu e do inferno. Isso tudo nos leva imediatamente à questão da alma. Alma esta que, ao sobreviver à morte do corpo físico, acabará indo para um lugar bom ou ruim, de acordo com suas ações nesta terra. Os significados de alma e espírito podem variar de uma religião para outra, conforme suas convicções, e isso pode gerar alguma confusão. Neste canal você vai aprender, não apenas sobre a origem da alma, mas descobrirá sua função e os segredos ocultos que durante séculos não foram devidamente revelados ao público. Você conhecerá a verdade que encobriu a real origem da alma e do espírito e as razões deste acobertamento, muitas vezes para servir interesses políticos na tentativa de manter o controle espiritual sobre as populações. Para tanto, nos serviremos não apenas do pensamento teológico e filosófico através da história, mas também científico, com as descobertas da ciência contemporânea. Bem-vindo ao canal Caminhos da Alma. Em um dado momento de sua história, quando o ser humano, através de uma experiência extraordinária, compreende que o essencial precede a existência, então ali podemos encontrar o nascimento do mito, do sagrado, o divino em sua manifestação incompreensível que se repete. Não uma, não duas, mas milhares de vezes em diferentes culturas no tempo e no espaço, afastando para longe meras coincidências e, por não ser compreendida em sua totalidade, exerce a pressão por um esclarecimento, uma luz que nos faça ver algum sentido em nossas vidas. A tentativa de explicitar o fenômeno, torná-lo inteligível causa, naturalmente, a elaboração de rituais, de liturgias visando repetir algo da experiência transcendental para fixar na memória das gerações sua importância. E, assim, nasce uma prática que não deixa de ser um registro que se repete sempre para nos lembrar o mistério mais sublime. Um dos primeiros indícios de que o chamado Homem das Cavernas teve experiências espirituais era sua fixação pela Lua. Já foi demonstrado a existência de um sistema simbólico de notações do tempo no Paleolítico Superior, baseado na observação das fases lunares. Esse período, entre 50 mil anos a 12 mil anos a.C., abrange o fim do Paleolítico Médio e o início do Neolítico. A suposição evidente é de que cerimônias periódicas ou sazonais eram realizadas com muita antecedência, como ainda ocorre em algumas partes do mundo, durante dezenas de milhares de anos. Essas notações não só foram conservadas como repetidas antes mesmo da descoberta da agricultura. A análise desses símbolos gravados em pedra revelou uma intencionalidade expressa pela sucessão deles. Mas essa foi apenas a ponta do iceberg. As próximas descobertas revelariam algo que mudaria completamente a nossa compreensão da vida. Sabe-se que durante este período surge o êxtase de tipo xamânico, implicando na crença de uma alma com capacidade de sair do corpo e de viajar livremente no mundo. Essa possibilidade trazia outra: o encontro com seres e entidades sobre-humanas para pedir-lhes ajuda, seja para a cura de um dos membros da tribo, seja para que encontrassem um assentamento melhor, onde pudessem prosperar ou adquirir conhecimento. Registros em pedra, extensas pinturas rupestres e esculturas antropomórficas nos dão testemunho disso. Por exemplo, artes rupestres foram encontradas na caverna de Chauvet, no sul da França.
Descoberta por acaso, acredita-se que ela se fechou após abalos sísmicos na região, por volta de 21 mil anos atrás, no mínimo. Isso teria impedido sua deterioração, preservando as obras no seu interior. Esses trabalhos são muito sofisticados e causaram perplexidade nos pesquisadores e cientistas e mostraram que a arte sempre acompanhou a humanidade, o que afasta sua suposta primitividade. A grande questão é que seria necessária uma sociedade organizada para manter os artistas que registravam a cultura da tribo. Haja vista que essas pinturas eram muito bem elaboradas e isso denota tempo para serem criadas. Logo, o Homem das Cavernas não era tão primitivo como querem nos fazer crer. Com a datação de radiocarbono, chegou-se à conclusão que as pinturas em Chauvet foram criadas entre 28 mil a 40 mil anos atrás. Uma grande dúvida havia surgido quanto ao grau evolutivo, com a complexidade dos detalhes, na suavidade das curvas de leões, rinocerontes, ursos e cavalos principalmente. A preparação como a raspagem das paredes, técnicas de sombreamento, esfumaçamento, torna evidente que este apuro técnico não foi obra de seres primitivos. Por muito tempo vigorou a teoria de Henri Breuil, que afirmava que o homem das cavernas esperava, por meio da representação pictórica, aumentar seu poder sobre os animais que caçava, tal como muitos povos primitivos fazem até hoje. Algo como uma magia de caça. Isso se revelou insustentável quando a tese do arqueólogo sul-africano David Lewis Williams surgiu com uma força difícil de refutar. A pergunta crucial de David que orientou as novas pesquisas foi: poderiam os artistas pré-históricos ter experiências alucinógenas e pintar suas visões? Era possível que tais práticas pudessem estar na fundação da arte e da religião, as mais exaltadas conquistas da humanidade. Aberta a discussão, não tardou que evidências fossem encontradas. Enquanto isso, em Constantinopla, hoje conhecida como Istambul, no ano de 551, o imperador romano Justiniano lançava um édito condenando as obras de 3 teólogos nestorianos, que, resumidas como os 3 capítulos, foram aprovados em um concílio anterior. A proclamação de Justiniano era uma tentativa de agradar a ortodoxia oriental e, assim, trazer harmonia a um império que se dividia na religião. Em 553, foi criado o Segundo Concílio de Constantinopla, na tentativa de confirmar a condenação emitida pelo decreto de 551. Entretanto, nesse pacote preparado por Justiniano e que pretendia aproximar doutrinas, constava a condenação da obra de Orígenes, um dos maiores defensores do cristianismo. Ocorre que sua mulher, a imperatriz Teodora, adepta de uma doutrina envolvida no cisma, convenceu Justiniano a condenar os ensinamentos de Orígenes. O que estava por trás desta condenação? A doutrina da pré-existência da alma de Orígenes, que desagradou Teodora. Você consegue imaginar as consequências disso na metafísica ocidental? Quer saber a resposta? Siga o canal e acompanhe a parte 2. Você descobrirá a verdade sobre a alma que esconderam de você.